Jonas, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre no navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor.
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Podem se sentar, por gentileza. Amém. Aqui, como vimos, Jonas era um servo do Senhor. E Deus pediu para que Jonas fosse a Nínive e pregasse. Mas Jonas temeu. Jonas temeu porque Nínive era uma cidade pecaminosa e creio que violenta. E Jonas, assim como muitos de nós, temeu em entregar a mensagem do Senhor para aquela cidade. Mas através dessa atitude de Jonas, visto com maus olhos por muitos, salvou a vida daqueles que estavam naquele barco. Salvou a vida daqueles que estavam naquele navio. Porque ali naquele momento, eles conheceram ao Senhor, ao nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Porque como nós vimos na palavra, cada um clamava ao seu Deus. Então quer dizer que somente Jonas servia ao Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. E naquele momento, todos viram o poder do verdadeiro Deus. E através disso, depois de tudo isso que aconteceu, Deus fez com que Jonas passasse 3 dias e 3 noites dentro daquele grande peixe, para que ele assim tivesse um verdadeiro encontro com Deus e obedecesse a palavra do Senhor, e obedecesse ao que Deus levantou Jonas para fazer. E assim nós vemos também que Deus coloca a gente em certas situações para que a gente possa obedecer, para que a gente possa voltar para os caminhos dele e assim fazer a vontade de Deus. Depois nesses dias todos que Jonas ficou lá, Jonas orou, clamou ao Senhor, pediu perdão para Deus. E saindo dali, de dentro daquele peixe, ele foi fazer a vontade de Deus. Ele entregou a mensagem que Deus ordenou que ele fizesse. E através dessa obediência, foi salva toda aquela cidade, porque eles se arrependeram e se prostraram verdadeiramente diante de Deus e se voltaram novamente para o Deus Todo-Poderoso. E agora nós temos que se colocar no lugar de Jonas.
Porque alguns de nós são desobedientes. O Senhor fala e a gente acha que é coisa da nossa cabeça e acaba deixando para lá. Fala, não, Senhor, é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer. E aí vem as provas, que Deus começa a apertar. E a gente ainda fala, não é o Senhor. É só mais uma dificuldade. Mas não é. É a desobediência. É Deus falando e a gente não aceitando. E aqui a gente vê que foi Deus que preparou aquele grande peixe para engolir Jonas. Olha o poder que Deus tem. E a gente ainda ouve por aí que Deus não põe a gente em dificuldade para que a gente possa obedecer. Cada um de nós aqui passamos por algo com Deus para que a gente voltasse para os caminhos do Senhor. É uma doença que Deus coloca, é uma porta de emprego fechada, é uma dificuldade na vida financeira, tudo isso Deus permite acontecer na nossa vida, para que a gente se volte verdadeiramente aos pés do Senhor. E tudo isso Deus faz por amor a nós. Aí, através disso, muitos podem questionar: que amor é esse que machuca? Machuca, mas te traz de volta à realidade. A palavra de Deus fala que Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. Para que você possa retornar verdadeiramente para os caminhos do Senhor. E através dessa palavra, que nós escolhamos retornar para os caminhos de Deus, antes que Ele comece a amassar. Porque dói. Dói muito. E por amor, Deus faz. Glória a Deus. Por amor, Deus fere. Para que Ele não perca a sua alma. Que nós nessa noite
possamos nos arrepender e retornar verdadeiramente para os caminhos do Senhor, antes que seja tarde demais. Porque chega uma hora que, assim como nós cansamos, Deus também cansa. Deus acaba deixando de lado, porque Ele nos dá tantas oportunidades, tantas e tantas oportunidades. Deus nos salva. Deus nos livra de coisas que nós nem sabemos que ia acontecer com a gente. E muitos são ingratos, deixando Deus de lado, achando que não precisam de Deus para nada. Mas todos nós precisamos de Deus. Que nós possamos reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Amém. Todos os dias. A cada dia que você abre o olho, adore a Deus. Louve ao Senhor. Enquanto você ainda tem vida. Porque tem muitos que estão nos hospitais, que estão entrevados numa cama, que não podem levantar, que não podem andar. Outros não podem falar. E gostariam de estar dentro de uma casa de oração, ouvindo a voz do Senhor, adorando a Deus. E muitos que se dizem perfeitos não querem, ou estão só ocupando um banco, estão dentro da igreja só de corpo e o pensamento em outro lugar. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite faça um mover dentro de cada um. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Para que nós voltemos a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Essa é a palavra desta noite. Agradeço em nome de Jesus. Amém.